Em qualquer relação amorosa, surge inevitavelmente a dúvida: até que ponto é saudável conversar sobre relacionamentos passados? Seria isso uma forma de fortalecer o vínculo atual, ou apenas uma porta aberta para o desconforto, a insegurança e os ciúmes? É um dilema comum, que desperta emoções conflitantes e opiniões divididas. No entanto, é possível refletir sobre essa questão de maneira racional, com base na psicologia, na filosofia e no bom senso, visando uma compreensão mais profunda das dinâmicas afetivas humanas. A verdade é que não existe uma resposta única que se aplique a todos os casais. Cada relação tem suas particularidades, seus ritmos e necessidades. O que pode ser enriquecedor para alguns, pode ser desastroso para outros. Por isso, a primeira dica para quem enfrenta esse dilema é entender que o diálogo no relacionamento precisa ser construído com base no respeito mútuo, na empatia e, acima de tudo, na intenção por trás da conversa. A psicologia moderna reconhece que falar sobre experiências amorosas anteriores pode ter efeitos positivos, quando feito com cuidado. De acordo com um estudo publicado no Journal of Social and Personal Relationships, casais que conseguem discutir o passado com abertura e maturidade tendem a desenvolver maior confiança e compreensão mútua. O segredo está na forma como esse diálogo acontece. Quando se compartilha com o intuito de criar proximidade e mostrar vulnerabilidade, há espaço para crescimento. Mas quando a conversa é impulsionada por comparações, insegurança ou necessidade de controle, o efeito pode ser devastador. É importante destacar que muitos sentimentos negativos gerados por esse tipo de conversa, como os ciúmes e a insegurança, não nascem necessariamente da informação em si, mas da forma como o outro interpreta essa informação. O filósofo francês Michel Foucault dizia que não existe poder que não se exercite sobre um campo de possibilidades. Assim, ao compartilhar o passado, o parceiro oferece ao outro novas possibilidades de interpretação, nem todas elas racionais. A mente humana, segundo a psicologia cognitiva, é propensa a inferências automáticas, enviesamentos e projeções. Saber que o parceiro já amou outra pessoa pode ativar sentimentos de inadequação ou ameaça, mesmo quando isso não representa risco real à relação atual. A filosofia também nos ajuda a refletir sobre o papel do passado na construção das relações. No pensamento existencialista, especialmente em Sartre e Simone de Beauvoir, o ser humano é concebido como um projeto em constante construção. Ou seja, o que fomos ontem contribui para quem somos hoje, mas não nos determina. Isso significa que o amor verdadeiro não se baseia na posse nem no controle sobre a história do outro, e sim na liberdade de ambos se escolherem continuamente. Ao aceitar o passado do parceiro, aceita-se também sua liberdade de ter vivido, errado e aprendido antes de chegar até aqui. Beauvoir, em especial, defende a ideia de que amar é afirmar o outro como sujeito livre, não como um objeto que se possui, mas como um ser em construção. Amar, portanto, não é anular o passado do outro, nem tampouco sufocar sua individualidade. É partilhar uma caminhada onde duas liberdades se encontram, não para se aprisionarem, mas para se enriquecerem mutuamente. O relacionamento saudável se baseia nessa liberdade compartilhada, que respeita a história de cada um, mas escolhe investir no presente como espaço de construção comum. Por outro lado, suprimir totalmente qualquer menção ao passado pode ser igualmente problemático. Isso porque, como explica o psicólogo Carl Rogers, um dos fundadores da abordagem centrada na pessoa, a autenticidade é fundamental para um relacionamento saudável. Esconder experiências significativas da própria vida, por medo da reação do outro, pode gerar tensão, desconexão e perda de espontaneidade no convívio. É nesse ponto que se percebe que a questão não está no falar ou não falar, mas no como se fala e no porquê se fala. Ao refletir sobre o papel do passado nas relações, é útil considerar a visão filosófica do existencialismo. Jean-Paul Sartre, por exemplo,
Argumentava que o ser humano está em constante construção e que nossas escolhas anteriores nos moldam, mas não nos definem de forma absoluta. Ou seja, o passado é parte de quem somos, mas não precisa ser uma prisão para o presente. Quando duas pessoas se envolvem em um relacionamento, elas não estão apenas escolhendo estar juntas naquele momento, estão também aceitando as histórias que as moldaram, ainda que não precisem viver nelas. O ideal, portanto, é que o casal encontre um equilíbrio. Compreender que o passado faz parte da trajetória de cada um, mas que o foco deve estar no presente e na construção do futuro. Conversar sobre os relacionamentos anteriores pode ser útil para entender padrões de comportamento, traumas não resolvidos ou aprendizados importantes. No entanto, essas conversas devem surgir de forma natural, e não como uma cobrança ou interrogatório. Na prática, muitos casais se perdem tentando medir a importância do passado com perguntas como: quantos namorados você teve? Você amou mais do que me ama? Ou, vocês faziam isso juntos também? Esses questionamentos, geralmente motivados por insegurança, raramente contribuem de maneira construtiva. Eles tendem a despertar a comparação, uma armadilha emocional perigosa, porque cada relação é única. O filósofo Søren Kierkegaard já alertava sobre o sofrimento que nasce da comparação. A comparação é a ladra da alegria. E no amor, a alegria deveria ser construída a dois, no presente. Ao invés disso, talvez seja mais útil debater temas que realmente sustentam a relação atual: respeito, valores, limites, planos em comum, comunicação e confiança. Discutir o que se espera um do outro, o que é aceitável e o que não é. Como lidar com conflitos, como demonstrar afeto. Esses são os pilares de um relacionamento duradouro. O passado pode servir como referência, mas jamais como régua para medir o presente. Além disso, é importante lembrar que todos têm direito à privacidade emocional. Compartilhar experiências anteriores deve ser uma escolha e não uma obrigação. O parceiro não deve se sentir pressionado a contar detalhes de relacionamentos passados para provar sinceridade. O amor verdadeiro pressupõe confiança, e confiar também significa aceitar que nem tudo precisa ser dito para que o vínculo seja real. Por outro lado, também é importante cultivar maturidade para ouvir, caso o parceiro deseje compartilhar algo do passado. Muitas vezes, uma história aparentemente desconfortável pode, na verdade, revelar vulnerabilidades que aproximam, ao invés de afastar. Quando alguém expõe uma dor, uma decepção ou um erro do passado, está mostrando sua humanidade. Saber acolher isso sem julgamento é uma demonstração de empatia e amor. Outro ponto fundamental é o autoconhecimento. Antes de exigir ou oferecer informações sobre o passado, é necessário entender os próprios sentimentos. Por que essa curiosidade? O que se espera ouvir? Como se reage ao imaginar o parceiro com outra pessoa? Essas reflexões ajudam a compreender as raízes emocionais que alimentam a necessidade de falar ou evitar o assunto. A psicologia positiva destaca a importância da inteligência emocional para lidar com conflitos relacionais. Pessoas com maior autoconsciência tendem a desenvolver relações mais saudáveis, justamente por saberem identificar e regular suas emoções. Portanto, a conversa sobre o passado pode, sim, ter relevância para o relacionamento atual, desde que ocorra de forma voluntária, respeitosa e construtiva. O que não se pode permitir é que essa conversa se torne uma fonte constante de dor, comparação ou desconfiança. O relacionamento deve ser um espaço de crescimento e acolhimento, e não um tribunal do passado. Conselhos para quem vive esse dilema: pratique a escuta ativa, escolha bem as palavras e reflita sempre sobre as intenções por trás das conversas. Lembre-se de que cada pessoa tem seu tempo para abrir partes da sua história, e que o amor maduro se constrói com paciência, empatia e comprometimento com o presente. A história do casal começa quando os dois decidem caminhar juntos. E é isso que mais importa. Fica então a pergunta para você, espectador:
Até que ponto é necessário conhecer o passado do outro para amar verdadeiramente no presente? Obrigado por acompanhar esta reflexão até aqui. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!